Já que a gente está falando em dinheiro, o Corinthians joga só amanhã contra o Cruzeiro. Bom, daqui a pouco a gente fala de dinheiro. Tem uma tela com os números do Garro em 2014, em 2024, que virou um personagem bem importante aí. Vamos colocar. Daqui a pouco a gente fala da questão do Fred Luz aí. Olha lá. Cadê a tela? Vai entrar já já. Garro ou Yuri Alberto? Quem é o jogador mais importante do Corinthians hoje? Ou o Memphis? Para ficar em 3. O seu hoje me ou o pegou, Hugo Souza. né? Vamos colocar vários. Se você fala o ano, para mim o Garro é o mais regular da temporada do Corinthians. Uhum. É o cara que desde o primeiro jogo dele, lá no Campeonato Paulista, lembra que a gente ficou um mês sem regularizar porque o presidente não mandava um papel lá do Tadjeres com raiva de ter perdido o jogador e tal, enfim. E aí ele ficou um mês treinando, e aí a partir do momento que ele estreia, a gente, quando mostrar na tela, a gente vai ter um pouco melhor noção. E o que mais me impacta nos números dele é saber. É o primeiro ano do cara num outro país. Pela primeira vez ele sai do país dele. E fazer tudo isso no seu primeiro ano de clube. Eu acho isso fantástico. É um cara não é nem zero, é menos um problema fora de campo. Veio com a família, com a esposa, com a filhinha. Acho que a outra filha está nascendo. É um cara que muito identificado, que a cada momento, a cada comemoração, faz questão de se identificar com o torcedor. Numa postagem, naquela sexta-feira que o Corinthians perde o patrocínio, tinham 1000 casos lá que aconteceram aquela sexta-noite, atraso de salário. Ele fez uma postagem para tentar acalmar o torcedor, teve ali a simbologia, né? O feeling de fazer uma postagem escrevendo tudo vai dar certo, o torcedor e tal. Então, assim, ele é um cara que, quando chega nos hotéis, você tem um cara que vai parar para atender e tirar foto com as pessoas que estão no hotel, é ele. Se a segurança vai gostar, se a diretora... Ninguém sabe. Ele vai lá e para e quer que se dane, atende um por um, com a maior paciência na porta do hotel. Então, é um cara que, por ser o primeiro ano, me parece números muito, muito bons mesmo, muito acima da média. 58 partidas, 52 jogos como titular, 10 gols, 7 gols fora da área, 13 assistências e 2,5 passes decisivos por jogo. O Massa, Garro, Yuri Alberto, Memphis, Hugo Souza. Quem é o mais importante do time? Depende do ponto de vista. Eu acho que os argumentos do Vessa são ótimos, excelentes. Eu concordo com todos eles, mas eu vou ficar pela humanidade. Vou optar por tudo que esse rapaz passou esse ano, todos os memes que ele sofreu, toda a fase ruim, tudo que ele teve que buscar de recuperação. Não é fácil para um ser humano sair da onde ele saiu e chegar onde ele chegou. Quase 30 gols, né, na temporada. 26 gols. Mais 5 assistências, dá 31 participações para gol. Isso. Então, reconheço que o goleiro tem um papel importante, que o Memphis tem um papel da autoestima. Muito do sonho e da brincadeira vem também aí da questão da chegada dele. Ele é mais jogador que o Alberto, tecnicamente, se você for analisar, no individual. Acho o Garro fundamental, é muita coisa, né, cara? Olha lá. Ele tem 58 jogos na temporada e ficou fora alguns por causa que não tinha documento. Então ele pode bater aí, tem mais 5, né, para jogar? Pode bater 63 jogos, é uma grande marca, não custou tão caro assim, é um jogador, uma excelente contratação do Corinthians, mas para mim eu vou pensar na figura, no humano, em tudo que o Yuri Alberto passou, porque eu teria sucumbido facilmente a tudo que ele passou e enfrentou com 23 anos, né? 23 anos. Então eu fico com o Yuri Alberto. Também, como último argumento, é o cara que faz gol, né? Então aí é raro, é difícil ter jogador que faz gol e o Corinthians está bem servido nesse aspecto. E aí, Arnaldo? Garro, sem dúvida. Eu acho que eles se completam, né? O trio, aliás, né? Agora é um trio que tecnicamente de características se completa. Agora, eu acho que a questão da regularidade do Garro, ela está presente em todos os momentos da temporada do Corinthians, mesmo quando ele tinha companheiros de um nível técnico bem abaixo. Ele tinha sido o melhor jogador do Campeonato Argentino, é uma contratação certeira do Corinthians. Ele não se machuca, dificilmente é suspenso, então tem a idade, agora está no auge da carreira. E vamos lembrar que ele teve
a um passo de virar vilão, né? Ele teve a história do vilão. Ele perdeu a bola do jogo na Argentina, né? E teve muita gente que transita e fala sobre o Corinthians, que é com o Corinthians, chamando o cara de pipoqueiro e tal. Porque quando um time grande perde uma coisa e parece que o Corinthians não foi eliminado, mas foi, em 2 semanas foi eliminado de 2 Copas e o cara perdeu um gol cara a cara na Argentina, ele poderia ter ido do céu ao inferno rapidamente, não fosse a recuperação na sequência, o clássico e tudo mais. E acho que ele conseguiu reagir rapidamente a isso e está fechando a temporada. Eu assim, não me surpreendi, não, porque eu conhecia e achava que seria uma ótima para qualquer time. Caberia no Palmeiras, Flamengo, Botafogo, né? Eu acho que o Corinthians acertou. E ele é um dos melhores jogadores da temporada no Brasil, não só do Corinthians. Só 2 detalhes rápidos. Uma é de que ele colocou muito jogador na cara do gol e os caras perderam os gols. Lembra, Yuri Alberto? Quantidade. Esses números eram para ser melhores, né? É. Ele deixou os caras várias vezes, o Yuri Alberto, sobretudo, naquela fase ruim. E o outro detalhe interessante, ele fala isso, né, no vestiário, ele fala quanto foi, que o Arnaldo está dizendo, quanto a semana dele foi difícil. E aí, depois que faz o que fez no derby, né, um gol e uma assistência, tudo muda, enfim. O derby, ele é muito grande nesse sentido aí. Mas olha, eu vou falar assim, é incrível dizer isso, mas individualmente o que o Garro está fazendo, o que o Yuri, sobretudo, está fazendo, parece loucura, mas naqueles prêmios individuais de um campeonato brasileiro, não me parece loucura eles serem, no mínimo, cogitados ali. Eu sei que tem caras do Botafogo muito acima da curva, o time vai estar perto de título, mas não é loucura pensar, tipo, top 3, mesmo o Corinthians tendo lutado contra o rebaixamento. Não, vamos com calma, né? Vamos com Peraí, calma. Você não acha? Não, o primeiro turno do Corinthians e deles foi patético, né? Então, acho que o nível... Então, vai comparar com o Estevão, com o Luiz Henrique, com... Aí muito não fora da dá. curva. Top 3, eu falei. Não dá. Você acha que não? Não Massa, dá ou não dá? Não dá. Não dá. Pô, velho. Não dá. Não sei. Sonho na brincadeira. Não, sonho na brincadeira com calma. É que esses prêmios individuais, eles Mas então... é pela coisa individual. Não Mas é os melhores times têm muitos destaques individuais também nessa temporada. Né? O Estevão é artilheiro do campeonato. Gerson, sei lá. Menos o Gerson, hein? Menos o Gerson. Tô falando do Palmeiras e Botafogo. Mas, Sim. né? Não, você falou dos melhores times. Que estão brigando pelo título. Então, sim, não. Tô citando o Flamengo, tá lá também. É porque às vezes... Cima, né? Sim, não brigou pelo título o Flamengo. Essa Não, foi ok. minha ponderação. Eu tô dizendo assim, às vezes você tem um time... E a gente não põe ninguém do Fortaleza, né? Como Então, que isso é né? sacanagem. É sacanagem. Mas quem entraria? Hércules? Luqueiro. Não, depende. É que assim, o Fortaleza é tão interessante porque ele não tem exatamente um time titular. Nem o Hércules foi titular o tempo todo, nem o Lucero foi titular o tempo todo, nem o Marinho foi, nem o Pikachu foi. Então, ele é um time que roda demais, né? Tanto que os gols são distribuídos, tem um monte de situação toda. Por exemplo, nesse momento... Mas eu colocar... Essa é uma boa discussão, porque quem é o técnico do campeonato? Arthur Jorge. Não, para mim é o Vojvoda. Ah, boa. Não, isso dá Aí você me... É boa discussão. Zubeldia. Tá. Não é que nem o Corinthians, né? Vou botar exemplo, o dia, né? Botar o Garro, o melhor jogador do campeonato. Menos, vamos com calma. Menos. Só um caso de parâmetro, assim. O Bola de Prata agora tá Joe do Botafogo. Eu conheço isso aqui. Quando eu saí, então perdeu o critério. Já. O Willian lateral direito, Gomes, Bastos e Bernabei. Marlon Freitas, Alan Patrick, Savarino, Matheus Pereira, Estevão e Luiz Henrique. Por exemplo, o Matheus Pereira, ele começa muito bem, mas ele tem uma queda grande agora, porque o Cruzeiro também caiu bem. Então é difícil, ele ainda se sustenta aqui e tal, mas a queda do Cruzeiro é um pouco... Mas a queda do Cruzeiro não é a irregularidade do Corinthians. O Alan Patrick, por exemplo, da posição do Galo, faz um campeonato brasileiro melhor do que o Galo. Faz. O Savarino também ali. Savarino também. O Bernabei melhorou muito, não começou bem ainda com o Cudê e tal. O Inter tem um segundo turno. Né? Bastos e Gomes me parece ok, apesar do Gomes não estar no seu auge. Gomes é... Só segundo turno. O assunto se o Garro deveria ganhar a bola de ouro, ganhou, os caras gostaram. A galera gostou. É polêmico mesmo, dá confusão. O Elton aqui, primeiro ele fala que o Fortaleza é café com leite. Não é. Terceiro, tô vendo. Terceiro lugar, meu Mas cara. não ter ninguém no Fortaleza é Elton. muito ruim mesmo. Eu concordo ridículo. muito, cara. Muito ruim. E segundo que ele fala que o Garro ele supera todos os adversários.
No sonho e na brincadeira, os números do Garro são melhores que todos os meias do Brasil em todos os aspectos. Certo. Diz aqui o Elton. Aham. E o Bruno Garcia fala que o Alan Patrick é muito melhor. Fez um campeonato melhor, né? Isso é Tá indiscutível. muito bem mesmo. Metendo gol, decisivo. Marcos Antônio falou que você está muito emocionado, Vessa. E Ó, o por Alex exemplo, Medeiros fala do Wesley no Inter. Tá fazendo um ótimo campeonato mesmo. Tá mesmo. Olha isso daqui, que legal. SofaScore. Mais participações em gols entre os atacantes, né? Times da Série A. Assistência e gol. Pedro, 38. Yuri Alberto, 32. Hulk, 30. Flaco Lopes, 28. Lucheiro, 28. Luiz Fernando, Atlético de Goiânia, 24. Estevão, 23 e tal. Então, você vê que o Lucheiro, por exemplo, entre assistências e gols no ano, ele tá entre os destaques ali, né? Só que a gente não cogita ele, não fala dele. Ele nada. teve uma lesão, ficou muito tempo fora. Mas o curioso do Fortaleza é isso. Artilheiros, Lucheiro, Renato Kaiser, que é reserva em tese. Breno Lopes, é titular ou reserva? Tu são os 3 principais artilheiros do Fortaleza no campeonato. Ó, agora O Vojvoda muda muito. negócio legal. Top 5 aqui, isso é bem importante na nossa discussão. Mais gols. O Estevam, 12. Pedro, 11. Hulk, Yuri Alberto e Luciano, 10. É a artilharia agora. Assistências. Estevam, 8. Garro, 8. Matheus Pereira, 7. Foi ultrapassado. Savarino, 6. E Pochettino, do 6. Mais participações em gols. Pedro, 20. Estevam, 20. Pedro, 16. Garro, 15. Então, Estevam, em participação e gol, 20 é o líder disparado. Também muito bem. Mais passes decisivos. O Garro, 83. O Veiga, 7,6. Matheus Pereira, 68. Mais chances claras criadas. Alan Patrick, 11. Luiz Araújo, 11. Estevão, 10. Garro, 10. Então, você percebe que o Garro, nessas coisas todas, ele está realmente entre os 5 ali, mesmo com um ano no brasileiro que o Corinthians não fez tão bom. O Leonardo Felipe aqui fala o seguinte, Massa, campeonato do Garro é muito bom. Acho que está entre os melhores meias do campeonato, sim. Alan Patrick ficou inúmeros jogos fora e sem decidir. Garro e Lucas decidiram mais jogos do que o Alan Patrick. Lucas do São Paulo? O Lucas está bem aqui também. O Lucas fez um bom campeonato, sem dúvida, mas não acho que esteja entre os melhores. O Pochettino, citado pelo Ressone, talvez tenha sido o jogador mais decisivo do Fortaleza o tempo todo, né? Porque ele jogou bastante, fez bastante gol. A gente não dá muita atenção. O Lucas é o 5º em participações em gols no Campeonato Brasileiro. Estevão, 20. Pedro, 16. Garro, 15. Hulk, 14. E Lucas Moura, 14. É o 4º junto. Agora, que pelão. O Rodrigo, né, aqui, ó. Claro. O Rodrigo, nosso editor, nosso mulá, fala, abre aspas. O Almada não jogou mais que o Garro nesse brasileiro. Fecha aspas. Não, mas chegou depois, no meio jogou do depois campeonato. também, por Eu isso. também acho que não. Mas teve... É que, Também acho que não, mas... normalmente a gente aceita times que não foram muito bem. Sabe qual é a condição? O goleiro. Tipo, o Felipe, ele ganha quase bola de ouro em 2007, quando ele caiu. Mas ele fazia 4 defesas e salvou o Corinthians todos os jogos. Ele ganhou bola de prata. Ele ficou entre... Mas por quê? Porque ele acabou. Aquele ano, ele era tão bombardeado que ele se destacou. Então, os times piores, normalmente, só o goleiro tem o direito, entre aspas, de ganhar como um destaque ali de um campeonato brasileiro, porque ele ajuda a não cair mais rápido ou até ficar na primeira divisão. E o Luiz Coster fala que esse é o melhor programa esportivo da hora do almoço. E aqui não há Somebody Love, não. Falando mesmo. Somebody Love. Falando mesmo. De verdade. Obrigado. Aqui, ó. Estevão é 1000 vezes melhor que esse Garro. Mas temos jogadores de posições diferentes também, né? Um é meio e outro é atacante. Tem uma discussão interessante, né? Que é em relação ao Estevão, né? Estevão de origem é meia. Então. Mas ele jogou como atacante. Mas eu acho que essa é a discussão. Foi até o Luxemburgo realimentou a discussão. O Luxemburgo que passou pelo Palmeiras, mergulhou na base e tal. É a questão, e aí é muito interessante a comparação com o Garro, porque no Brasil o meia normalmente se destaca e vai para o lado do campo. Foi o que aconteceu com o Estevão. Ele era meia e foi jogar no lado do campo. Na Argentina, o meia, ele se consolida como meia quando ele está como profissional. Né? Exato. O enganche. Isso você vê na seleção brasileira. Vários caras foram lá o Paquetá, o glorioso Paquetá.
Não, e assim, né, o Rafinha era do meio, foi pra ponta. Vários, né? E Rodrigo, do meio, às vezes vai pra ponta. Tá. E aí, eu acho que essa questão do Estevão é uma questão também de formação do... Eu acho que ele tem condição de jogar pelo meio. É que com o Veiga ele não ia jogar no meio, certo? Difícil. Certo. Então, o que acontece? Talvez. Tem o menino subindo, né? A responsa de estar pelo lado é menor do que estar por dentro. Então você tira um pouco o peso das costas do jogador de ser o responsável por carregar o time nas costas, né? Mas ele é tão bom que ele carrega o time das costas pelo lado. Você vê os números aqui, impressionantes. Então isso eu acho que ninguém, nem você aí, vai discutir essa questão, não é uma questão de clube, né? Agora, tem que ver o que é melhor pro time. Esta análise, eu acho muito legal o SofaScore, outras plataformas e tal, mas lamentavelmente essas plataformas todas, elas desprezam o que acontece na vida e só vai para o número. Então, pô, você dizer, o Alan Patrick jogou menos este ano. Pô, olha o que passou internacional. Troca de técnico. Tudo que aconteceu lá idade do Alan, né? no Rio Grande do Sul. Então, assim, se a gente não olhar para essas questões que estão... E esse é um meia brasileiro, meia mesmo. Né? Um dos poucos que fizeram a carreira... Do Estevão. É um menino fazendo isso que ele está fazendo na Série A já com... sim. No primeiro, sabe? Então, é loucura. Agora, na base, o Estevão jogou em todas as posições dos 5 para frente. Até de lateral direito ele jogou. Mas andei na minha vida. O Helder Cavalcante, que deve ser jovem, fala, pô, o programa tá ruim, estão falando desses caras aí, tá ruim demais o programa, então vamos falar de coisas ruins. Fred Luz, vai sair ou não vai, ô Vessa? A pressão tá grande. Eu não duvidaria, não. O PVC até trouxe a informação lá que o Massa falou, ele dá a data de 24, que é o final de semana agora, 23, 24. 22 é a sexta, 23 sábado, 24, 25. Na segunda-feira podemos ter alguma novidade sobre isso. A pressão lá dentro está muito grande. Sair por quê? Essa que é a discussão que eu acho interessante. Política. Porque os conselheiros querem, porque os sócios querem, porque a pressão é grande, porque não precisamos de TCO, porque aí gasta o dinheiro à toa. E aí, cara, até me mandaram uma lista, eu não fui checar essa lista, mas o salário que essa empresa ganharia do Corinthians, né, os vencimentos, R$300 mil por mês, perto do que cobram aí CEOs de grandes empresas tal, é um valor muito irrisório. Eu vi uma lista aqui de grandes CEOs de grandes empresas, Walmart, não sei o que tal, aqui do Brasil, 300 mil, esses caras ganham quase que por semana, ou por dia, enfim. Então não é nem um valor muito coisa, mas é aquela coisa de política, de você achar que tem um cara ali que está tomando poder que é seu. A gente vê isso em clube social muito, infelizmente. E a ver como que o Augusto fica. Vai ficar com o lado da política ou o lado mais frio, calculista, dos números, de uma tentativa de reestruturação financeira da instituição. Então, mas o que está por trás não é a aprovação ou não que o plano proposto pelo Fred Luz e a empresa dele, que ele tem relação no conselho, porque e pelo presidente, porque me parece que isso que é o mais que está pegando. A pergunta que eu faço, que o Arnaldo levantou ontem, assim, a quem interessa o que o cara vai embora? Augusto Melo. A todos? Continuar com a farra. Não, a todos não. Ao Vessone não deve interessar, porque eles estão com a corda no pescoço. É isso. Não, a todos lá dentro do Corinthians. Não, eu sei, mas mesmo que seja todos dentro do Corinthians, esses caras são loucos, o Corinthians está devendo 2 bilhões. Eles não estão nem aí. Chega um cara e fala, vamos resolver aqui. Não queremos resolver. Eu sempre falei aqui, existem 2 Corinthians. Do muro para dentro é aquele clube pequenininho, social, as mesmas pessoas, as carteirinhas, o que eles vivem. E o gigante do muro para fora. Esse muro para dentro é um clube muito pequeno de bairro. O do muro para fora é o gigantismo do seu torcedor, eu acho que isso... das cotas de TV, de tudo. Eu acho que isso está claro, mas o mundinho ele tem uma hora que olhar a janela e falar assim, bom, se a gente continuar devendo desse jeito, alguma coisa ruim vai acontecer. Não vai olhar. Depende, se a piscina tiver com água suja, ele vai olhar. Se a quadra tiver rabiscada, ele vai olhar. Tiras, uma coisa que eu aprendi no clube que eu tenho mais afinidade é o seguinte, o futebol, né, ele é um ambiente completamente distinto daquilo que o que mantém um presidente no cargo. O Conselho Deliberativo é como a Câmara dos Deputados. Se o presidente do Conselho não quiser, não anda nada. Se ele quiser, anda tudo rápido, certo? Cada clube tem o seu estatuto,
as suas particularidades, assim como os conselhos de orientação fiscal, que seria uma espécie de senado dos clubes. Então esse mundinho de 300, 400 pessoas, 4, 5, 6 mil sócios, 7 mil, são essas pessoas que gravitam no clube e que mandam efetivamente no clube. Então, o presidente, ele é eleito basicamente para atender esta demanda. Se você não atende essa demanda, você não vai ser reeleito. Você não vai ser eleito de novo se tiver reeleição. Você não caminha. Então, por isso que é preciso fazer a política, da velha política, aquela que a gente não se orgulha, dos favores, das carteiras. Das concessões, para você se manter no poder. Agora, aí, me parece que há um curto-circuito, porque no Corinthians ninguém conseguiu dar um tapa na mesa. Porque alguém no meu clube, no Palmeiras, deu o tapa na mesa, o soco na mesa, né? Que foi o Paulo Nobre. Ele deu o soco na mesa. Agora chega. Nós vamos profissionalizar o clube. Vamos começar um modelo de clube diferente. E aí, cara, este mundo sócio, conselheiro, não entra no futebol. Até hoje não entra. É uma das coisas boas do Maurício e da Leila. Não entra no futebol. Chega. E amanhã eu tenho certeza que vai ter assistência do Garro e ele vai se tornar o maior garçom do Brasileirão. E essa é a escalação. O Corinthians deve ir com Hugo Souza, Kaká, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Ranieri, Bidu, Carrilho e Bidon, ou Charles, Rodrigo Garro, Yuri e Memphis, o trio de ouro, né? Amanhã, Cruzeiro com time reserva, totalmente reserva. Os titulares até já viajaram. Amanhã é jogo do Corinthians ganhar bem, né? Um horarinho ruim, 11 horas da manhã, mas tem que passar por cima. E continuar sonhando aí com a pré-Libertadores. Teve 2 jogos excelentes pra gente do Atlético Mineiro, que de 6 pontos ele fez apenas 1. Então o sonho está cada vez mais vivo e vamos apoiar sempre. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.